Código Penal Brasileiro, Parte Geral, Título 5 das Penas, Capítulo 3 da Aplicação da Pena, Terceira Parte, Concurso Material Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ou contravenções, dolosos, culposos, tentados, etc., idênticos, homogêneo, ou não, heterogêneo, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela pluralidade de condutas e resultados, concurso real, sistema do cúmulo material, as penas são somadas, uma dosimetria para cada infração. Artigo 119 do CPI 394 do CPP 66, inciso 3-A, e 111 ambos da LEP, súmula 243 do STJ, concurso entre infrações punidas com reclusão e detenção, executa primeiro a reclusão, parágrafo 1º na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Cabe privativa para uma infração e restritiva para a outra, desde que a privativa tenha sido alcançada pelo sursis, ou seja, tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem incompatíveis, uma pena de prestação de serviço à comunidade e uma de prestação pecuniária. Por exemplo, entre-se sucessivamente as demais, 2 penas de prestação de serviço à comunidade, por exemplo, concurso formal. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos, homogêneo, ou não, heterogêneo, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade, concurso formal ideal próprio, sistema da exasperação. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Concurso formal impróprio, sistema do cúmulo material, súmula 17 do STJ é crime único. Parágrafo único, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. No concurso formal, sistema do cúmulo material benéfico, crime continuado. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mesmo contexto fático, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3, sistema da exasperação. Crime continuado genérico, súmulas 497, 711 e 723, todas do STF, parágrafo único, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Crime continuado específico. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, vítima virtual, atinge pessoa adversa, vítima real, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Erro de tipo acidental, aberratio ictus, teoria da equivalência, resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior,
quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, envolve bens diferentes, coisa e pessoa, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Erro de tipo acidental, aberratio criminis, o resultado pretendido era menos grave, bem menos valioso. Limite das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Proibição de pena de caráter perpétuo. Artigo 5º, inciso 46. D. Súmula 715 do STF e 527 do STJ. Prisão simples. O prazo é de 5 anos. Artigo 10 da Lei de Contravenção Penal, parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se a nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave, primeiro reclusão. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.